A Lei 12.850 de 2013 é a prova definitiva que o Partido dos Trabalhadores considerava sua estadia no governo federal algo que viria a se tornar permanente. Por mais de uma década, a quadrilha trabalhou arduamente para aparelhar a máquina estatal brasileira e colocar o Centrão na sua folha de pagamento. O projeto de poder petista não era um segredo, eles se gabavam e o povo acebolado batia palmas para esse esquema, pois verdade seja dita, a vida melhorou. Não era nem de longe um projeto econômico sustentável a longo prazo, mas como Keynes bem disse, no longo prazo estaremos todos mortos, passa a graxa na impressora e bora fazer um pibão que nossos netos paguem a conta. Ainda assim, a Lei 12.850 foi o maior erro que um presidente já cometeu na história das múltiplas republiquetas brasileiras. Nenhum presidente em pleno gozo de suas faculdades mentais iria promulgar uma lei que tivesse a menor chance de prejudicar o seu partido. Dilma Rousseff fez justamente isso. Como parte da estratégia para recuperar a sua popularidade após as jornadas de junho de 2013, ela aprovou a Lei das Organizações Criminosas. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Isto posto, o trabalho da polícia para caçar e coibir a ação dessas organizações se tornou mais simples, porque agora existe uma definição clara do que é organização criminosa, já que não vivemos sob uma common law. Nós precisamos de todas essas formalidades para fazer o sistema andar. Além da definição de organização criminosa, também foi estabelecido os meios para obtenção de provas, como grampos telefônicos, quebra do sigilo bancário, a possibilidade de cooperação entre as diversas instituições de Estado e a colaboração premiada. Fato é que essa ferramenta não era nenhuma novidade. Desde 1990 existia a possibilidade de delação premiada quando se tratava de crimes hediondos. Em 98, crimes contra o sistema financeiro entram na brincadeira. Em ambos os casos, havia a possibilidade de reduzir de 1 a 2/3 da pena do delator, mas ainda assim era uma ferramenta muito restrita. O pulo do gato foi dar a possibilidade de utilizar a delação premiada para combater o crime organizado, e essa foi uma verdadeira abertura da caixa de Pandora justamente no país mais corrupto do mundo. No momento da promulgação da Lei 12.850, ninguém fazia a menor ideia das consequências de soltar os cachorros para cima das organizações criminosas, quaisquer sejam elas. Mas a aprovação desse projeto reafirmou ao país o comprometimento que a presidenta Dilma tinha com o combate ao crime e a restauração de sua popularidade. Infelizmente para ela e seu partido, essa lei acabou gerando a maior operação de combate à corrupção da história da humanidade. A definição de Estado falido é um Estado cujo sistema político-econômico se tornou tão fraco que o governo já não está no controle. Essa claramente não é a situação que o Brasil vive. O Estado brasileiro é muito forte quando se trata de arrancar o seu suado dinheirinho e colocar em um banco suíço para o deleite dos amigos de Dom Preso I. O Brasil é a terra da oportunidade. Existem infinitas formas de passar alguém para trás só para tirar uma vantagenzinha e ficar rico no processo. Basta que você seja amigo de um fiscal, procurador, juiz, ministro, presidente da República. Um ciclo vicioso de corrupção que faz desta nação uma cleptocracia sem precedentes na história humana. Está indignado com tudo isso? Não quer mais sustentar obras superfaturadas dos amigos do rei, os luxos de uma nova rica deslumbrada e seu sugar daddy descondenado perpetuamente ébrio? Só existem duas opções para você: vota que muda ou junta suas tralhas e vai embora daqui. No segundo caso, a CETI sabe exatamente como te ajudar. Afinal de contas, o seu futuro é você que decide. É muito bom em algo e sente que suas habilidades não geram retornos satisfatórios nesta terra desgraçada. No catálogo da CETI há 80 nações diferentes para você escolher. E o trabalho da CETI é justamente identificar a melhor opção para você viver, trabalhar e prosperar. Mas se a sua intenção por agora é conhecer o mundo e fazer dinheiro no processo, a vida
vida de um nômade digital está uma consultoria de distância. Tem uma empresa, mas está cansado de pagar 2.050 impostos diferentes para a Receita Federal Geral, mas por algum motivo que ninguém sabe ao certo, o Estado brasileiro não tem recursos para impedir que você seja assaltado e possivelmente churrascado na rua da sua casa. Dá para providenciar a transferência de seus negócios e de sua família para um país mais civilizado. E mesmo assim você ainda segue tancando o Boss Tio. Dá para otimizar os seus impostos ou abrir uma offshore para reduzir o dano que o Estado brasileiro causa no seu patrimônio. Acesse o link na descrição e conheça em detalhes todos os serviços da CETI, consumos e inúmeros conteúdos disponíveis no site gratuitamente e agende a sua chamada introdutória para sua consultoria personalizada e confidencial de internacionalização, que será totalmente adaptada às suas necessidades e objetivos particulares. CETI, porque a sua vida te pertence. A nossa história começa ainda na era FHC, na longínqua segunda metade da década de 90. O escândalo de corrupção da vez envolvia uma das instituições financeiras mais sólidas e tradicionais do país, o Banco do Estado do Paraná, mais conhecido como Banestado. Entre os anos de 1996 e 2002, uma gigantesca operação de evasão de divisas foi montada. Mais de 134 bilhões de dólares saíram do país sem pagar um centavo de imposto, o que é um absurdo. Imagina não querer pagar imposto, né? Um grupo de doleiros operavam contas CC5 do Banestado em Nova York, e a partir dessas contas movimentavam dinheiro entre vários bancos americanos para despistar as autoridades, para que assim finalmente despachasse o montante para algum paraíso fiscal. O tipo de cliente desse esquema era o pior tipo de pessoa que você pode imaginar, como políticos, familiares de políticos, funcionários de políticos, empresários ligados a políticos, jogadores de futebol que eram amigos de políticos, artistas que mamam políticos e traficantes, que muito provavelmente trabalham para políticos ou eles mesmos exerciam o cargo. As autoridades brasileiras já suspeitavam desse esquema fazia algum tempo, pois nesse período vários escândalos financeiros estavam estourando, até mesmo uma CPI dos bancos havia sido aberta para investigar uma série de irregularidades que envolviam os bancos nacionais e estrangeiros em operação no país. Inclusive, as contas CC5 haviam entrado em pauta, fazendo com que a Polícia Federal e o Ministério Público lentamente começassem a investigar possíveis irregularidades envolvendo elas, mas o escândalo do Banestado ainda estava longe de estourar. Só que os sinais estavam por aí. Em 1998, o incansável procurador Celso Antônio III tentou, sem sucesso, quebrar o sigilo das remessas de uma casa de câmbio que operava com laranjas em Cascavel, chamada Cash Câmbios, cujos donos eram Mauro Barater e o deputado estadual do PSDB, Celso Barater. Um ano depois, o procurador Carlos Antônio prestou depoimento na CPI, expondo a incompetência do Banco Central em fiscalizar as remessas via contas CC5. Em 1999, após o encerramento da CPI dos bancos, a Folha de São Paulo tem acesso a um documento de 5.000 páginas com informações de remessas ilegais, os nomes dos operadores e clientes, que geravam em torno de apresentadores de TV, cineastas, empresários, empresas de comunicação, siderúrgicas e bancos. Só que esse escândalo não tomou muita atenção do público. A crise cambial de 1999 estava despedaçando a economia brasileira e até mesmo um processo de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso estava sendo aventado no Congresso Nacional por uma série de fatores que um dia eu vou contar. O foco estava em outro lugar, mas foi suficiente para o Ministério Público e a Polícia Federal começarem a trabalhar nesse caso. Os anos passam e as pistas vão surgindo. Em 2001, uma equipe da Polícia Federal foi até Nova York para investigar as vultosas remessas realizadas pelas contas CC5, que serviam para as empresas multinacionais ou brasileiras transferirem o dinheiro para fora do país e também, em menor número, para transferência de recursos para brasileiros que vivem no exterior. As informações coletadas pela Operação Macuco abriram caminho para a instalação de uma nova CPI em 18 de junho de 2003 e o resultado
resultado foi pizza. O Banco Central fez de tudo para melar as investigações, o PSDB trabalhou duro para tirar a atenção do escândalo que aconteceu no período que governaram o país, e a mídia, que estava até o pescoço atolada nas remessas ilegais, não fez muito esforço para cobrir o caso. 91 pessoas foram condenadas por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção ativa, e nenhum deles era um grande empresário ou político relevante a nível nacional. Entre os suspeitos mais proeminentes estava o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, os donos das Casas Bahia, Samuel e Michael Klein, e o senador e presidente do PFL, Jorge Bornhausen. E muito bacana, muito legal. O que realmente importa para a nossa história é a participação de dois atores neste caso: o juiz maringaense da 2ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, e o doleiro londrinense Alberto Youssef. O primeiro foi o responsável por julgar os indiciados no processo e o segundo foi um dos maiores operadores do esquema, tendo movimentado mais de 876 milhões de dólares entre 1996 e 99. Moro aplicou no caso do Banestado todas as técnicas que havia aprendido com a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália durante a primeira metade da década de 90, que se baseou em prisões preventivas que levaram a confissões, assim obtendo novas pistas que os investigadores utilizaram para executar mais prisões preventivas, e o processo se repete até o fim dos tempos. O pulo do gato está na ampla divulgação dos resultados da operação para a mídia, a fim de obter apoio da opinião pública, e Moro sempre deixou bem claro que esses eram seus métodos. É ingenuidade pensar que os processos eficazes contra figuras poderosas, como autoridades governamentais ou empresários, possam ser conduzidos sem reações. Entretanto, a opinião pública é também essencial para o êxito da ação judicial. Pode constituir um salutar substitutivo, tendo condições melhores de impor alguma espécie de punição a agentes públicos corruptos, condenando-os ao ostracismo. O problema é que a mídia não estava tão afim de dar ampla cobertura ao escândalo do Banestado, pois eles estavam envolvidos diretamente. Querendo ou não, quase uma década de investigação acabou enfeijoada com a prisão de meia dúzia de peixes pequenos. Mas se o escândalo do Banestado não foi para lugar nenhum, o mensalão ainda estava pegando fogo. O excelentíssimo deputado José Janene, líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados, estava com a corda no pescoço, lutando para não ter o seu mandato cassado após ser acusado de receber mais de 4 milhões de reais no mensalão. Para o seu azar, o Ministério Público Federal do Paraná recebe um alerta do COAF sobre movimentações suspeitas nas contas do deputado, depósitos fracionados e saques em dinheiro, algo muito fora do normal. O procurador Deltan Dallagnol faz um pedido à Polícia Federal para investigar esse alerta, e o delegado que pegou esse caso foi Gerson Machado, que há muito tempo desconfiava da possibilidade de existir alguma relação entre Alberto Youssef e José Janene, mas por 2 anos inteiros ele investigou e não conseguiu provar que esses dois indivíduos possuíam algum tipo de ligação. O Ministério Público, vendo que nada acontece feijoada, estavam prestes a arquivar o caso, porém a sorte sorriu para os federais de Curitiba. Um empresário chamado Hermes Magnus, ex-sócio do deputado, faz uma denúncia à PF afirmando que Janene e seus parentes estariam lavando dinheiro em uma empresa paranaense, a sua empresa, chamada de Dunel Indústria e Comércio, localizada em Londrina. Ela produzia eletrônicos e estava precisando de recursos para novos projetos, até que um conhecido de Hermes indica o deputado Janene. O problema é que o capital que o deputado tinha para investir era do mensalão. Foi acordado um investimento de R$1 milhão, e o primeiro depósito aconteceu em 20 de junho de 2008, R$28 mil em dinheiro vivo vindos de São Paulo, e a partir daí mais e mais depósitos em espécie com origem em São Paulo e Brasília. O motivo desses depósitos em dinheiro vivo e em valores baixos é muito simples: não dá para rastrear a origem de papel moeda, e movimentações em espécies superiores a R$50 mil são automaticamente analisadas pelo COAF. O investimento de R$1 milhão
operação foi realizado entre junho e novembro, R$618 mil oriundos da empresa CSA, cujo deputado era dono, e os 527 restantes vieram das contas do doleiro Carlos Habib Chater, dono do posto Torre, localizado em Brasília. Quando Hermes percebeu o buraco que tinha se enfiado, ele decide reportar tudo isso à Polícia Federal e um novo inquérito foi aberto. Imediatamente houve a quebra de sigilo das contas da Dunel e do posto Torre, e no caso do posto, foram descobertas várias operações suspeitas com outras empresas. Só que tinha um problema, os meses foram passando e nenhuma prova cabal foi descoberta, e para fechar o caixão, Janene foi de Santos em setembro de 2010. Fato que quase enterrou a investigação. Saltando para abril de 2013, a delegada Érica Mialik Marena, que participou da Operação Miqueias, que também investigava crimes financeiros, repara que um dos principais investigados nessa operação tinha muito contato com Carlos Habib Chater, o que indicava que o doleiro ainda estava na ativa, e com essas informações em mãos, ela e seu colega Márcio Anselmo decidem quebrar o sigilo telefônico de Chater e passam a monitorar as suas ligações. Essa era a oportunidade de ligar a Operação Miqueias à investigação de 2009. Se tinha dinheiro sujo passando pelo posto Torre, era agora que a PF iria descobrir. Em 11 de julho de 2013, enquanto o gigante estava se preparando para voltar a dormir, a interceptação telefônica contra Habib Chater é autorizada pela Justiça e, tecnicamente, a Operação Lava Jato tem início. Em 28 de julho, as primeiras peças de um gigantesco esquema de câmbio paralelo começam a se encaixar. Nesses poucos dias de investigação, a PF já tinha descoberto que essa operação era coordenada por 4 núcleos espalhados pelo país e gerenciados por 4 grandes doleiros. E entre eles estava Alberto Youssef, o homem que a PF do Paraná conhecia muito bem e tentava prender há mais de uma década, mas nunca conseguiram, porque ele não deixava rastros até agora. A frase "preciso comprar 10 mil papel aí, você tem" foi suficiente para chamar a atenção de todo mundo, inclusive do juiz Sérgio Moro, que havia mandado prender o doleiro em 2003 por conta do escândalo do Banestado, e havia soltado o mesmo após homologar um dos primeiros acordos de delação premiada da história do Brasil, em que Youssef entregou vários de seus colegas doleiros e prometeu de dedinho que iria sair da vida do crime. Era uma mentira. Após a morte de Janene, Alberto assumiu toda a gestão do esquema de cobrança de propinas da Petrobras e repasses para o Partido Progressista, que era o partido que mantinha Paulo Roberto Costa no cargo de diretor de abastecimento. E por 7 longos meses, a Polícia Federal monitorou as ligações de Youssef e de vários outros doleiros que já estavam desconfiados que algo estava acontecendo. A Operação Miqueias de 2013 havia despedaçado um esquema de desvio de fundos de pensão de funcionários públicos em vários municípios brasileiros e, obviamente, prendido vários conhecidos de Habib Chater e Alberto Youssef, mas eles não esperavam o que estava por vir. O dia era 17 de março de 2014 e a caçada finalmente teve início. A polícia estava hospedada em um hotel próximo ao luxuoso apartamento que Youssef vivia em São Paulo. A operação teria início às 6 horas da manhã e tudo deveria acontecer muito rápido para não dar tempo para Alberto destruir provas. Só que, para a surpresa da polícia, Youssef deixou seu apartamento tarde da noite sem que os agentes percebessem. Ele possuía vários carros justamente para essa finalidade, dificultar a vida de quem quisesse o rastrear. A piada era que ele não sabia dessa operação, muito menos que a PF planejava o prender naquele dia. Youssef estava desconfiado que algo estava acontecendo, mas ele não tinha certeza de absolutamente nada por conta disso. Ele só seguiu a sua rotina normalmente. O sinal de um de seus vários celulares foi detectado próximo ao aeroporto de Congonhas, o que fez com que os agentes se desesperassem e Youssef poderia estar fugindo naquele momento e não havia nada a ser feito quanto a isso. Horas depois, no início da madrugada, o sinal reapareceu em São Luís, no Maranhão. Alberto seguiu normalmente pelo saguão do aeroporto carregando 2 malas pretas grandes. Ele estava sendo acompanhado por Marco Antônio de Campos Zigert, que carregava uma mala menor. E essas malas estavam forradas com 1
1,4 milhão de reais. Esse dinheiro era parte de um acordo firmado com Ricardo Pessoa, presidente da construtora UTC Engenharia, e o governo do Maranhão, que na época estava sendo comandado por Rosiana Sarney. A UTC tinha um precatório no valor de 113 milhões de reais para receber do governo do Maranhão, porém, esse processo estava travado na justiça há vários anos, e o CEF, que era amigo e sócio de Pessoa, resolve entrar no jogo e negocia por longos 6 meses um acordo entre as partes. O acertado foi que o governo maranhense iria pagar esse precatório em 24 parcelas de 4,7 milhões de reais. Em contrapartida, um trocadinho iria cair no colo da governadora e de seus secretários todo dia 5 por terem feito esse processo andar. Porém, a parcela de março estava atrasada e o CEF foi pessoalmente fazer o pagamento. Até esse momento, 800 mil reais para cada secretário tinham sido enviados, e a entrega desse dinheiro era realizada no Palácio dos Leões, sede do governo estadual. Voltando ao dia 17, Youssef e Zigert pegam um táxi no aeroporto de São Luís e foram para o Hotel Luzeiros, localizado em um bairro nobre da capital maranhense. Enquanto isso, a Polícia Federal já estava trabalhando para localizar o doleiro, e a técnica para realizar tal feito é incrível. A PF local começou a ligar para os hotéis da capital perguntando por Youssef. É sério. Até que um dos policiais trabalhando naquela madrugada liga para o Hotel Luzeiros, o agente pergunta por Youssef e o atendente simplesmente transfere a ligação para o quarto do doleiro, que atende o telefone, fala alô e a ligação cai. Isso foi sinal suficiente para que ele soubesse que a PF iria prendê-lo, mas como a legislação brasileira só permite prisões à noite em caso de flagrante, ele tinha até as 6 horas da manhã para se preparar e calmamente leva todo aquele dinheiro para o quarto de Zigert, dá as ordens para entregar o montante a João de Abreu, secretário da Casa Civil do Maranhão, volta ao seu quarto e espera. Isso mesmo. Ele tinha 1,4 milhão de reais em suas mãos, avião fretado, algumas horas para fazer queima de arquivo, como se livrar dos celulares e todas as rotas do mundo para fugir. Mas ele decidiu, em suas palavras, enfrentar os problemas de cara limpa. Eu sabia que era Curitiba, sabia que era Sérgio Moro, só podia ser. Ele tinha plena consciência que se livrar dos celulares ou apagar arquivos só iria causar problemas para ele lá na frente. A única coisa que não podia estar com ele naquele momento era o dinheiro, e isso ele resolveu. Zigert viria entregar aquele montante a João de Abreu mais tarde naquele 17 de março, e no dia seguinte, 18 de março, coincidentemente, mais uma parcela de 4,7 milhões caiu na conta da UTC Constran. Mas quanto ao doleiro, às 6 horas da manhã, Alberto Youssef recebe voz de prisão da Polícia Federal e o Brasil nunca mais seria o mesmo desde então. Mas não foi só a vida de Alberto Youssef que virou do avesso nesse 17 de março. Paulo Roberto Costa também recebeu uma visitinha da PF. Engenheiro formado pela UFPR, trabalhou na Petrobras por longos 35 anos e já na década de 90 tinha assumido por mérito próprio cargos técnicos importantes na estatal. Mas no setor público existe um limite de onde você pode chegar sem se corromper. Para ascender ao cargo de diretor, ele precisava de um apadrinhamento político. O homem que estendeu a mão a Paulo foi o deputado José Janene, do Partido Progressista. E entre maio de 2004 e abril de 2012, Costa foi o diretor de abastecimento da Petrobras. Mas em troca do cargo, Paulo iria cumprir todos os pedidos do PP. Nessa posição, ele foi responsável por praticamente todas as obras da petroleira e, por conta disso, conheceu todos os grandes empresários do país. O seu nome entrou na lista de alvos da Lava Jato quase que por acaso. No Natal de 2013, o delegado Márcio Anselmo estava de férias com a família no interior. Sem nenhuma conexão com a internet, ele resolveu ler um relatório sobre as contas de e-mail que Alberto Youssef utilizava, e em uma dessas contas estava a nota fiscal de uma Range Rover Evoque, adquirida recentemente pela bagatela de 250 mil reais. O ponto que chamou a atenção do delegado era que esse carro não estava no nome de Youssef, mas sim no nome de um tal de Paulo Roberto Costa. Em um primeiro momento, o policial pensou que fosse só um laranja. Alguns dias depois, já de volta ao trabalho, ele começou a pesquisar sobre esse tal Paulo Roberto e descobriu que ele era um ex-diretor
ex-diretor da Petrobras. Esse foi o início de sua derrocada pessoal e da maior empresa brasileira, um carro que foi comprado por impulso. Youssef e o já aposentado Paulo Roberto estavam travados no trânsito paulista. Costa comentou que queria comprar uma Evoque algum dia. Youssef disse que aquele dia seria hoje e boletar um veículo sem qualquer tipo de preocupação. Depois de tantos anos operando um intrincado esquema de corrupção, sem ninguém perceber nada, eles acharam que esse pequeno descuido não iria gerar nenhuma consequência. O delegado Anselmo pediu autorização judicial para apreender o veículo e intimar Paulo Roberto a prestar depoimento na PF. Para esclarecer essa situação toda, e esse depoimento iria ser realizado em 17 de março. A PF vai até a sua casa no Rio de Janeiro para conduzi-lo à delegacia. Só que em algum momento entre ele receber a PF na porta da sua casa e sair com os federais, ele comete um gigantesco erro. Em um lapso de genialidade, o Roberto liga para suas filhas e pede a elas que fossem até o escritório de sua consultoria, a Costa Global, para sumir com documentos e 100 mil reais em dinheiro vivo que estavam lá. Sim, ele jogou as suas filhas na fogueira pedindo a elas que fizessem ocultação de provas. A situação poderia ser ainda muito pior. A Polícia Federal foi até o prédio que ficava a Costa Global, não conseguiram entrar no escritório e voltaram até a casa de Paulo Roberto para buscar as chaves. Eles não quiseram arrombar as portas. Nesse meio tempo, os parentes de Paulo foram até lá às 8h16 da manhã e fizeram a limpa no escritório e saíram do prédio às 9h14, pouco antes da Polícia Federal retornar. Não que isso tenha sido um grande sucesso, pois toda a movimentação delas foi gravada pelas câmeras de segurança do prédio. Os agentes rapidamente perceberam que a sala foi revirada e recolheram as imagens das câmeras. Já na casa de Paulo Roberto, uma série de documentos e planilhas foram encontradas detalhando as relações que o ex-diretor da Petrobras tinha com grandes empreiteiras como a UTC Constran, Camargo Correia, Mendes Júnior, Lesa e Andrade Gutierrez, além de documentos suspeitos classificados como observações que continham frases que davam a entender que havia alguma ligação de políticos com empreiteiros. Outro tipo de papel também estava na casa de Paulo Roberto Costa: 180 mil dólares, 10 mil euros e 750 mil reais, tudo em espécie. Enquanto isso, na superintendência da PF do Rio de Janeiro, Costa estava dando seu depoimento. Lá ele confirmou que sabia quem era Alberto Youssef, apesar de não manter nenhum tipo de negócio com o doleiro. Afirmou que a Evoque foi um pagamento de serviços prestados após a sua saída da estatal e que conhecia em detalhes o contrato de licitação da Petrobras para realizar obras na refinaria Abreu e Lima no valor de 8,9 bilhões de reais. Licitação essa que apresentava fortíssimos indícios da participação de Youssef nessa negociação entre empreiteiras e a estatal. O esquema era o seguinte: a Camargo Correia foi a vencedora da licitação para executar obras na refinaria Abreu e Lima. A Sanco Cinder foi contratada pela construtora para fornecer tubos e equipamentos. O valor total desse negócio foi de 113 milhões de reais e 36 milhões deste montante era propina. Esse dinheiro era enviado para as empresas de Youssef como pagamento por um suposto serviço de assessoria financeira. A origem de todo esse dinheiro eram atrasos nas obras, que elevaram os custos originais ao infinito, fazendo com que a Petrobras realizasse novos repasses a Camargo Correia para finalizar o projeto. O esquema era tão ridículo que até mesmo o TCU já desconfiava que essa obra estava sendo superfaturada, mas nada acontece feijoada. O dinheiro rapidamente era transferido para outras contas ou sacado em espécie para em seguida ser despachado para o exterior por meio de contratos de câmbio falsos, criados para justificar importações que nunca existiram, um modelo novo de evasão de divisas que a PF da época não conhecia. O engenheiro foi liberado após prestar depoimento, porém, com todas as evidências, dinheiro, um carro suspeito encontrado em sua casa e ocultação de provas realizada por suas filhas e genros, sua prisão preventiva foi decretada pelo juiz Sérgio Moro em 20 de março de 2014 e seus parentes foram indiciados pelo Ministério Público Federal pela destruição de provas. A coisa estava bem feia pro lado dele. Por conta disso, a possibilidade de fechar um acordo de delação premiada foi aventada pela PF, mas o ex-diretor dizia que não queria falar, pelo menos por enquanto. A situação
situação era muito similar à de Alberto Youssef. Ele estava até o pescoço atolado nesse esquema. A PF começou a desvendar uma sofisticada estrutura para a lavagem de dinheiro com a coleta de documentos nos escritórios das várias empresas controladas por ele, como a MO Consultoria e a GFD Investimentos. Com a quebra desse sigilo bancário de Youssef, a PF descobriu que as maiores empreiteiras do país faziam depósitos milionários para o doleiro. Só na MO Consultoria, mais de 90 milhões de reais circularam pela empresa. Meire Poza, contadora de Youssef, confirmou que esse era um valor tão descomunal que simplesmente era impossível explicar como ele passou por ali de forma legal. Essas empresas não possuíam estrutura alguma para prestar consultoria para essas empreiteiras, e por conta disso, inquéritos foram abertos para investigar cada uma delas. E para complicar ainda mais a situação de Youssef, Nelma Kodama, que era sua amante e estava sendo monitorada há meses pela PF, foi presa no aeroporto de Cumbica com 200 mil euros em 19 de março de 2014. Até este momento, 80 mil páginas de documentos, dezenas de celulares e computadores foram apreendidos. 12 suspeitos estavam mofando na Polícia Federal de Curitiba e o envolvimento das maiores empresas do país neste esquema de propina e lavagem de dinheiro indicavam que essa operação iria ficar cada vez maior. O procurador José Soares, que deu início à operação, percebeu isso e já dava indícios de que planejava jogar a Lava Jato no colo de outro estado. Mas se os investigadores se opuseram a isso e a coordenadora desse grupo, Letícia Martello, começou a trabalhar para manter a operação no Paraná. Ela convence um tal de Deltan Dallagnol a assumir a operação, entra em contato com Brasília e em poucos dias o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nomeia um grupo de procuradores para trabalhar neste caso e Dallagnol foi escolhido como coordenador dos trabalhos. E foi assim que surgiu o que viria a ser conhecido como a Força-Tarefa da Lava Jato. Em pouquíssimo tempo, 12 ações penais contra 4 grupos criminosos foram protocolados. 55 pessoas denunciadas por crimes contra o sistema financeiro, formação de quadrilha, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. E quase todos os acusados tiveram seus bens bloqueados no Brasil. Enquanto isso, do lado que julgaria esse caso, Sérgio Moro viu uma oportunidade única de combater a corrupção no Brasil, devido à profunda ligação entre algumas das pessoas mais poderosas deste país. Os investigados perceberam isso e fizeram de tudo para escapar da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Só que a Justiça do Paraná negava todos os pedidos da defesa, e o mesmo acontecia na segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Eles estavam encurralados, porém possuíam uma última carta na manga. Já no início da operação surgiram nomes de parlamentares e esse era um grande problema, pois ligações entre Youssef e os deputados André Vargas do PT e Luiz Argolô do Solidariedade foram interceptadas e comprovantes de depósitos bancários para o senador Fernando Collor de Mello do PTB foram encontrados no escritório do doleiro. Esses 3 homens possuíam um foro privilegiado e a defesa de Paulo Roberto Costa bateu nessa tecla. Só uma vara poderia julgar essas pessoas e, por conta disso, todo esse processo deveria ser analisado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na manhã de 19 de maio de 2014, um singelo fax, vindo diretamente de Brasília, chega em Curitiba. E nesse despacho, o ministro Teori Zavascki ordena a suspensão de todos os inquéritos e ações da Lava Jato, além de soltar os 12 suspeitos que estavam presos. E é isso. 8 páginas que decretaram o fim da Lava Jato. Essa decisão do ministro foi uma resposta à defesa de Paulo Roberto Costa por conta da presença de parlamentares na investigação, pois não cabia à primeira instância investigar pessoas com foro privilegiado. Só que a operação não estava investigando esses parlamentares. Todos os indícios da participação desses homens no processo foram coletados por conta da investigação que estava sendo realizada contra Youssef. E esses indícios haviam sido separados dos autos e enviados ao STF, porém o ministro não sabia disso. Essa foi a primeira vitória dos suspeitos e a tensão tomou conta da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba.
A Lava Jato poderia ter acabado ali, porém, Moro agiu rapidamente. Ele se tranca em seu escritório, local que viria a se tornar o epicentro do terremoto político que despedaçou os alicerces da Sexta República, e escreve uma resposta ao ministro Teori. Não é nada comum à primeira instância questionar a decisão do Supremo, mas Moro não fez isso. Ele pediu orientações a respeito da decisão do ministro sobre quais acusados deveriam ser soltos, pois não foram nominados. Se as investigações sobre tráfico de drogas deveriam ser enviadas ao STF, destacou o risco de fuga de Alberto Youssef e Nelma Kodama. E assim que obtivesse a resposta do ministro sobre essas questões, a decisão seria imediatamente cumprida. Esse foi um golpe de mestre. Seus pares no judiciário ridicularizaram o ofício de Sérgio Moro, dizendo que só ele não entendeu que todo mundo deveria ser solto. No dia seguinte, ele recebe a resposta de Teori Zavascki. O ministro analisou os argumentos de Moro e mudou de opinião. Ficou decidido que todos os acusados seguiriam presos e apenas Paulo Roberto Costa seria solto. Ele argumentou que, sem conhecer os processos, não queria tomar uma decisão precipitada. A Lava Jato ainda não estava salva, pois foi ordenado o envio dos autos para Brasília. A investigação estava suspensa no Paraná. E com a soltura do ex-diretor da Petrobras, o interesse do público sobre a operação diminuiu, e os advogados de Paulo Roberto Costa começaram a pensar em estratégias para que seu cliente não voltasse para a cadeia. Ele deu algumas entrevistas para a imprensa e foi convocado para depor na CPI da Petrobras em 10 de junho de 2014, e foi um show de horrores. Antes de falar aos parlamentares, o advogado de Roberto, Nélio Machado, perguntou se seu cliente possuía alguma conta no exterior, e o mesmo respondeu que não. Grande erro. Não se mente para o seu próprio advogado. Seu depoimento na CPI foi uma conversa de comadres. Os parlamentares não pressionaram o depoente e ele apostou na estratégia de ser supostamente transparente, dizendo que o dinheiro apreendido em sua casa não havia sido declarado para a Receita, ou seja, só sonegou imposto. Disse que o negócio de Passadina havia sido ótimo para a Petrobras e que não participou do esquema de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef, nem que possuía contas no exterior. Ao mesmo tempo que o ex-diretor mentia na cara dos senadores, ali pertinho, no Supremo Tribunal Federal, o processo da Lava Jato estava sendo julgado pelos ministros. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o desmembramento da investigação. Os processos que envolvessem suspeitos com foro privilegiado iriam ficar em Brasília e todo o restante seria devolvido a Curitiba. Os ministros consideraram a atuação de Moro correta e, por 5-0, a Lava Jato voltou à ativa. E no dia seguinte, 11 de junho de 2014, a Polícia Federal bateu na porta de Paulo Roberto Costa às 4 horas da tarde. Suas contas no exterior foram descobertas. Assim que o caso se tornou público aqui no Brasil, o Ministério Público da Suíça tomou a iniciativa de entrar em contato com o Ministério Público brasileiro. Informações foram trocadas e a investigação na Suíça teve início. Em pouquíssimo tempo foi descoberto um montante de 23 milhões de dólares espalhados por várias empresas offshore que eram de Paulo Roberto. Esse valor era incompatível com seus rendimentos declarados. Ao que tudo indicava, a origem desses 23 milhões era de propina recebida entre os anos de 2011 e 2012 das empresas que participaram da construção da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, estado de Eduardo Campos, que também recebeu o seu troquinho por fora, 771 mil dólares, mas isso só seria revelado ao público muito tempo após a sua morte. Paulo Roberto Costa foi preso novamente. Além dessas novas descobertas, ele possuía um passaporte português, fato que tornava sua fuga uma gigantesca possibilidade, portanto a prisão preventiva estava justificada. E o desespero tomou conta de Brasília. Costa conhecia muita gente e sabia demais, e nos bastidores da nossa torpe república, uma pressão gigantesca para abafar o caso teve início. Só que havia um problema. Paulo Roberto era um homem fraco e os 59 dias na cadeia o traumatizaram. Em especial a semana que passou no presídio de Piraquara. Qualquer ação que o sistema político brasileiro cogitasse tomar contra a Lava Jato precisava ser muito rápida e eficaz, porque sua família estava o pressionando a delatar. E não deu outra. Em 21 de agosto de 2014,
Costa e Youssef estavam sendo levados para uma audiência no prédio da Justiça Federal em Curitiba. E o doleiro estava fazendo de tudo para convencer o ex-diretor a não fechar um acordo de delação premiada. Mas o medo de puxar até 40 anos de cadeia tomou conta do engenheiro e não havia mais nada a ser feito. Como último bote salva-vidas, às 5 horas da manhã de 22 de agosto, seu advogado enviou um pedido de habeas corpus ao TRF4. Porém, 1 hora depois, a 6ª fase da Operação Lava Jato teve início. A PF vasculhou as 13 empresas de consultoria ligadas à filha de Paulo, ao genro e um amigo do casal. Nas palavras da polícia, foi identificado um vertiginoso crescimento patrimonial dessas empresas e a casa caiu de vez. Era claro como o sol do meio-dia que Paulo Roberto Costa iria puxar algumas décadas na cadeia e no auge dos seus 60 anos, se isso acontecesse, ele definitivamente não iria ver os seus netos crescerem. E por conta disso, ele demitiu seu advogado e contratou Beatriz Catapetra, especialista em delações, e naquela sexta-feira, 22 de agosto de 2014, ele decidiu dar com a língua nos dentes. E Brasília ardeu em chamas.